nós estamos tratando aqui na nossa aula a respeito da pública profissão de fé, nós temos falado a respeito dos 5 pontos do calvinismo, e hoje é o último desses pontos. Olha só, nós falamos que Deus criou o homem perfeito, colocou o homem no jardim, e Deus havia provido para ele tudo o que ele necessitava. Adão não tinha em falta nada, e Deus havia colocado a árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, e o homem decidiu por desobedecer ao Senhor. Comeu do fruto que não era para comer. E não é um simples comer. Não, o problema não estava no fruto, o problema estava no ato da desobediência. Os olhos desse homem se abriu e a partir de então ele perde o relacionamento que ele tinha, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com a criação. O pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte. Esse homem vai agora morrer. Foi a primeira aula que nós ministramos falando a respeito da depravação total. Após o pecado de Adão, todo ser humano já nasce pecador, né? Por causa de Adão ser o nosso representante, todo ser humano agora é um grande de um pecador, certo? A gente precisa ensinar, Rinaldinho, uma criança a pecar? Não precisa. A gente não precisa, elas pecam, né? Eu tenho a minha filha aqui, que está com 3 anos, mas muito bem antes disso, ela já fala mentira, ela tenta se resguardar. Isso faz parte, nós somos desse jeito, né? Nós somos dessa maneira. E a gente viu então que o homem é completamente depravado, o homem é caído, o homem é mau. E aí ele merece ir para o inferno. E tá todo mundo descendo para o inferno. Mas aí nós vimos na segunda aula que Deus sabia disso e ainda assim resolveu escolher para si pessoas para poder fazer parte da sua família, certo? É a chamada eleição incondicional. Eleição porque Deus escolheu. É incondicional porque Deus não escolheu baseado em algo que a gente fez. Então não foi porque Deus viu que o Noah ia crer, que o Enzo ia crer. Não. Ou que a Natália, o Eduardo fariam boas obras. Não. É incondicional, ou seja, independente das nossas obras, até mesmo porque as nossas obras são más. Deus nos escolheu porque escolheu, porque decidiu demonstrar a graça dele sobre nós. Nós não somos merecedores, mas fomos escolhidos para fazer parte da família de Deus. Na terceira aula, nós vimos que para poder concretizar aquilo que Deus havia escolhido na eternidade, ele teve que enviar o filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a terceira aula em que nós vimos que Jesus vem e morre na cruz para perdoar os pecados de quem? De todo mundo? Não. Nós vimos que se Jesus derramasse o sangue sobre todos, todos seriam salvos. Mas o sangue de Jesus, apesar de ser eficaz para salvar todo mundo, ele vai ser suficiente para salvar aqueles a quem o Pai escolheu. Então lembra, existem eleitos. Jesus vem para poder salvar esses eleitos e derramar o sangue dele por esses eleitos, ok? Foi o que nós falamos. E aí, na última aula, nós falamos que eh, Deus Pai escolheu, o Filho veio morrer, pagou o preço, o Espírito Santo vem aplicar essa obra no coração. O Espírito Santo vem e ele não muda a nossa vontade, ele muda o nosso coração. A operação do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos apresentar, perdão, e nos apresentar a obra salvadora de Deus, né, de Cristo Jesus. E aí ele vem, faz morada no nosso coração e nós podemos agora responder com fé tudo aquilo que o Senhor Deus havia feito. Então, olha só, nós temos o homem sendo mal, mas mesmo assim, Deus escolhendo aqueles para fazer parte da sua família, o Jesus Cristo vindo morrer por essas pessoas, pagando o preço que era necessário para a salvação delas. A gente tem a obra do Espírito Santo com a graça irresistível, trazendo aqueles que são escolhidos, que foram eleitos por Deus Pai à fé. A última aula hoje, né, a respeito desse tema, é a chamada perseverança dos santos, que é o seguinte, eu quero que vocês me respondam. Seria possível o crente perder a salvação? O que vocês acham? Será que seria possível o crente perder a salvação? Rinaldinho, abre aí seu áudio e fala para mim. O que você acha? O crente
Olha, pastor, acho que sim. Você acha que o crente pode perder a salvação? Você, Rinaldi acha que sim. Noah, você acha que ele pode também? O que você acha? Eu acho que não, pastor, porque eu já ouvi Ah, uns pastores dizendo sobre isso. mas assim, você consegue lembrar o que? Falar o porquê que você acha que não? Hein, Noah? Porque Ah, talvez uma vez salvo, você não poderia mais perder essa salvação em Cristo. sim, é verdade. Mas eu queria saber o porquê. O porquê. Se não tiver fácil aí, não tem problema não, tá? Porque talvez. Oi, pode falar, Laura. Tem a ver com aquilo de, tipo, chamado irresistível de Deus, que, tipo, Sim. quando a gente é chamado, tipo, pro reino dele, a gente não, tipo assim, não tem como negar, né? Mais Tipo, do que não isso, sim, você está certa. Mais do que isso, não é só como não negar. A gente não vai querer negar, certo? O que embaça as nossas vistas é o pecado, é a dureza do nosso coração. Mas lembra da última aula? Tira-se o coração de pedra e dá um coração novo. Olha só, como o Rinaldo, muitas pessoas podem acreditar na chamada perda da salvação. Mas nós, e a Bíblia Sagrada, né? Pela Bíblia Sagrada, a gente vê que uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Olha, pensa comigo. Deus te ama e não é de agora, não. Deus te ama e é antes da criação do mundo. Inclusive, ele te escolheu para fazer parte da sua família antes da criação do mundo. Aí, quando começa todas as coisas, passam-se os anos, ele envia o próprio Filho, que também é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Deus envia Jesus Cristo, que se encarna, que se faz homem, que morre na cruz, que ali de braços abertos estendidos, ele perdoa os pecados de todos aqueles que o Pai amou antes mesmo da fundação do mundo. Aí o Espírito Santo vem e invade o coração dessas pessoas, tira o coração de pedra, joga fora, coloca um coração novo. Essa pessoa agora ela consegue ver, ela consegue ouvir, ela consegue falar e ela consegue amar a Deus. Vocês acham que depois da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trabalhando pela nossa salvação, alguém poderia resistir e poderia perder a salvação? A resposta é que não. Não é possível. E graças a Deus com isso. Por isso. Porque se fosse possível, a gente perderia. Mas o fato é de que, queridos, uma vez salvos, e se de fato somos salvos, e se de fato é verdade que nós fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, nós somos de uma vez por todas, temos o nosso nome escrito no livro da vida, escrito no livro da vida, e para sempre somos do Senhor. Afinal, Deus operou a santa obra dele em nossos corações. O Filho morreu para nos dar nova vida, nos reconectar com o Pai. O Espírito entregou a nós, é Ele quem aplica essas obras em nós. Você já pensou, Natália, se o Pai envia, o Pai nos escolhe, nos ama, ele envia Jesus, ele envia o Espírito Santo, e ainda assim a gente conseguisse ainda perder essa salvação? Imagina como Deus Pai iria ficar lá no céu, né? Como Deus iria ficar lá no céu. Ah, não. Ah, enviei meu filho por ele. Ah, enviei o Espírito Santo, ele não crê em mim. Ah, depois de tudo que eu fiz, entendeu? Nós não temos um Deus frustrado no céu. Tudo aquilo que ele quer acontece. Tudo aquilo que ele faz, né, que ele deseja, vai acontecer. Vai acontecer. Deus fará com que se cumpra a sua vontade. Olha só, nosso tema de hoje é perseverança dos santos. E o que é essa perseverança? Talvez a melhor tradução não seria falar de perseverança dos santos, mas falar de preservação dos santos, de que Deus irá manter a nossa fé até o final. Ou seja, o crente não perderá sua salvação, não por causa dele, mas por causa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo garantem isso para nós. Vocês querem texto bíblico, né?
Tem que sempre querer texto bíblico. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Olha só. Não foi. Peraí. Agora. Ó. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Alguém abre o áudio e me fala. Sim. Pastor, Sim, né? Deixa eu mudar para fundo claro aqui, ó. Olha só. Olha o texto que está diante de nós aqui. Lucas 22. Diz assim. Isso aqui é uma conversa que Jesus está tendo com seus discípulos. E Pedro fala assim, Jesus, que é o Simão aqui da história, né? Ele fala assim, Jesus, se for possível, eu vou para a morte. Se for necessário, eu morro junto com o Senhor. Aí Jesus fala com ele assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Gente, olha que texto maravilhoso. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem meu rosto. Olha só, esse texto está falando para nós, né? O Pedro lá, Senhor, eu te amo tanto que se precisar eu morro pelo Senhor, eu morro pela sua causa. E aí Jesus veio para ele e fala assim, é mesmo, Pedro? Pois é, deixa eu te falar um negócio. Aqui, Satanás pediu para meu pai para acabar com a sua vida, para acabar com a vida dos discípulos, mas eu intercedi por vocês. E por causa disso, a sua fé não vai desfalecer. Ô, gente, nós temos uma fé que não vem de nós, vem de Deus. E até a manutenção dessa fé, ou seja, a perseverança nessa fé, não é por causa de nós mesmos. Se a gente fosse, Guilherme, entregue às nossas próprias vontades, se nós fôssemos entregues à nossa própria vida, por exemplo, se Deus deixasse que a gente vivesse sem interferência dele, com certeza nós não iríamos nem querer saber de Deus novamente. Mas não. Ele opera em nosso coração para que a gente continue o amando e continue perseverando. É o que está aqui no nosso texto e que foi falado para nós. É Jesus falando para Pedro, para os seus discípulos de maneira geral. Vocês só não vão para o inferno porque eu continuo a interceder por vocês. Continuo a interceder por vocês. E tem tantos outros textos bíblicos, cadê? Abre aqui, que a gente tem, e eu quero mostrar ele para vocês, porque esse é um assunto muito importante. Olha só, eu quero que vocês entendam que o Senhor nos fará permanecermos com fé. Hebreus 7:25 fala assim, olha, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Não tem como perder. É salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Você sabe o que Jesus está fazendo no céu agora? Hein? Fala para mim aqui, Laura. Você sabe o que Jesus está fazendo no céu agora por nós? Não sei não. Aqui, ó. A palavra está aqui. É essa daqui, ó. Tá conseguindo ver minha marcação? Jesus está no céu intercedendo por nós. Eu pergunto, Laura, você pecou hoje? Eu pequei várias vezes. E por quê? E por que então que nós ainda assim temos o amor de Deus? Porque Jesus Cristo continua a interceder por nós. É mais ou menos o seguinte, Pai, a Laura pecou hoje, o Alisson pecou hoje, o João pecou hoje, o Guilherme pecou hoje. Mas, Pai, lembra do meu sacrifício por eles. Lembra do que eu fiz. Lembra que eu os comprei. Jesus está intercedendo por nós ainda hoje. Olha o texto aqui, de Romanos 8, 38 e 39. Diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ô, gente, ninguém pode nos separar de Deus. Nós fomos unidos a Ele e unidos para sempre. Para sempre. Todos aqueles que estão unidos com Cristo, eles estão seguros nas mãos de Deus. Olha só, antes de eu voltar aqui, olha esse texto de João 10, 28 aqui. Fala assim, olha,
eu lhes dou a vida eterna. Jesus está falando das suas ovelhas. E ele fala, eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu quero voltar aqui e ver vocês. Nicole, você tá aí? Tô aqui, pastor, tudo bem? Nicole, fala para mim, por favor. Quem pode nos tirar das mãos do Senhor? Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas, Júlia, diz para mim, o diabo pode nos arrancar da mão de Deus? Não, pastor. Não pode, gente. Por quê? Porque quem pode? Deus é o Criador, todo o resto é criatura. Ninguém consegue bater de frente com o nosso Deus. Então, eu quero que vocês entendam isso, que a nossa salvação está garantida não por causa de nós mesmos, mas por causa de Jesus Cristo, mas por causa do amor de Deus por nós. Ah, pastor, mas eu conheço um camarada da minha família, o meu primo, meu tio, meu irmão, que estava na igreja. Aí ele foi e deixou a igreja, pastor. Como que o senhor fala? Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Ele está lá vivendo a vida dele agora lá no mundão e ainda assim vai ser salvo? Primeira coisa, se ele for do Senhor, o Senhor trará ele de volta em arrependimento. Ok? Vamos lá? Se ele for do Senhor, Deus o trará de volta arrependido. Você sabia que tem personagem bíblico? Você sabia que tem personagem bíblico que caiu? Que caiu? A gente tem. Você lembra lá de Pedro? Pedro é um exemplo. A gente citou aqui. Pedro falou assim: se possível, Senhor, se necessário, eu vou para a morte, eu morro com o Senhor. O que aconteceu com Pedro? Pedro foi lá e negou. Pedro traiu Jesus na cara de Jesus. Na cara. Pedro foi covarde a esse ponto. E aí, depois ele ainda voltou para a pescaria, ou seja, era como se ele estivesse abandonando o ministério e voltando a fazer aquilo que ele fazia antes de Cristo. Olha só para você ver. Pedro foi capaz de fazer todas essas coisas. Mas aí o que aconteceu com ele? Lá em João 21 a gente tem uma resposta. Jesus apareceu para ele e falou assim: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus perguntou. E aí o Pedro, no fim, fala: Senhor, só o Senhor sabe se eu te amo ou não. E ali aquele homem foi restaurado. Foi restaurado. Ele caiu na sua fé, teve a sua fé esmorecida, mas Deus o trouxe de volta. A gente olha para Davi, por exemplo, Davi é outro exemplo, né? Davi é outro homem que Davi foi lá, ele é aquele homem segundo o coração de Deus, mas ele foi capaz de deitar com uma mulher que não era dele e de mandar matar o marido. Ele foi um péssimo pai, foi um péssimo exemplo. Um homem que teve um momento ali, assim, que ele chega a falar, né? Enquanto eu calei, enquanto eu não confessei os meus pecados, o meu corpo doeu. O meu corpo doeu. Mas aí houve um dia em que o profeta Natan foi lá, pregou a palavra e esse homem voltou. Então, assim, aqueles que são do Senhor, você pode ter certeza, Deus vai trazer de volta. Viu, Radassa? Viu? Às vezes você tem um parente na sua casa que não serve ao Senhor, ou que serve ao Senhor e agora não serve mais. Se for de Jesus, Deus o trará. Por quê? Porque é impossível resistir à graça de Deus de maneira definitiva. A gente falou sobre isso. A pessoa pode resistir por um tempo, mas nunca definitivamente. Nunca definitivamente. Então, essa pessoa, ela vai voltar. Pastor, foi e não voltou. A Bíblia também fala sobre esses. Porque olha só, a doutrina da perseverança dos santos, ela não diz que todos aqueles que falam que foram salvos estão garantidos no céu. Falar até papagaio fala. O que é necessário, Enzo, é ver a mudança de vida, a mudança de postura, a mudança. Por quê? Qual é? Eu acho que eu já falei para vocês. Qual é a maior marca que eu sou um cristão? Alguém sabe falar? Qual é a maior marca de que eu sou um cristão? Você sabe, Nicole? Amar ao próximo? Não, não. Assim, não sei se eu posso falar de maior. Ah, mas eu vou deixar assim só para vocês entenderem.
A maior marca de que, de fato, assim, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Alguém aqui sabe falar? Noah, Júlia, João Pedro, pode falar. Alguém? Sabe qual é? A minha luta contra o pecado. Aqueles que são de Cristo, eles vão lutar contra o pecado. Aqueles que não são de Cristo não estão importando com isso. Então, por exemplo, o cara tá pecando lá na escola. Colei mesmo, problema, não tô nem aí. Tá fazendo coisa errada, não tá preocupado, faz de novo. Você tá dando demonstrações que você não pertence ao Senhor Jesus. Você pode ter sido convencido, mas não convertido. Porque a maior marca de um eleito é a sua luta por santificação, sua luta contra o pecado. Olha só, Eduardo, se Cristo habita em mim, se o Espírito Santo me deu uma nova vida, como é que eu vou viver de maneira pecaminosa, levando a minha vida pecaminosa? A Bíblia fala muito sobre isso, que aqueles que são da luz não vão viver em trevas, não vão caminhar em trevas. Então isso vale inclusive para vocês que estão me ouvindo aqui. Se você não tem preocupação em pedir a Deus perdão pelos seus pecados, se você comete coisas erradas, cometo mesmo, tá bom, não, ninguém tá vendo, ninguém tá preocupado, você já está mostrando que você não pertence ao Senhor Jesus. Você está dando mostras que você não pertence ao Senhor Jesus. Por quê? Porque o cristão não é que ele não vai pecar, ele vai pecar, mas ele vai se arrepender. E se arrepender mesmo. Se arrepender com o desejo de nunca mais cometer esse pecado. De nunca mais viver a vida de maneira pecaminosa. Sim, Nicole, pode falar. Pastor, pela forma que você falou aqui, eu lembrei muito da questão de que quem é salvo tem o Espírito dentro, né? Então o Espírito Sim. incomoda a gente. Sempre. Então aquela pessoa que não tem o Senhor, ela não tem o Espírito incomodando ela quando ela tá pecando. Exato. Então ela não vai querer mudar as suas ações. A Bíblia... E esse Espírito ele é alimentado quando a gente tem uma constante comunhão com Deus. Exato. Gente, nós estamos falando, Nicole, de relacionamento. Deus, o nosso Deus, ele não quer só que a gente saiba que ele é o nosso Deus. Ele quer que a gente se relacione com ele. Sabe? Imagina, vamos falar aqui para as meninas aqui. Você casou com um camarada. Aí tá lá. Esse camarada, no início, ele é romântico, ele é amável. Mas de repente ele já não quer mais saber de você. Ele não quer. Ele vai conversar com você uma vez na semana, só de vez em quando, só quando precisa. Existe relacionamento assim que pode se manter? Você fala, não, afinal nós estamos casados. Para os meninos aqui, de igual maneira, você está com a sua esposa só te procura uma vez na semana. Só tem contato com você quando precisa. Você fala, gente, isso aqui não é casamento de verdade, não. Como assim? Que eu estou me relacionando com a pessoa e ela só me procura uma vez? Com Deus, Nicole e todos mais que aqui estão. É igual. Deus é nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva. É assim que a Bíblia trata. A igreja é a noiva de Cristo, aquela que ele se uniu, aquela que ele comprou. Isso fala de relacionamento. Se a pessoa não se relaciona com o Senhor, então, aí, queridos, aí vive uma vida pecaminosa, aí foi convencido, mas não foi convertido, tá bom? Então eu estou citando esses pontos, por quê? Porque o crente ele pode até cair da graça, entre aspas, por um tempo. A pessoa se desvia, fica fora da igreja, mas ela nunca fica em paz. Tem um rapaz mesmo aqui do meu pequeno grupo que ele fala muito forte sobre isso. Ele falou assim que, vou curtir minha vida. Tava na igreja, e aí a fé deixou de alimentar a fé, e aí ficou tão esmurecido que, vou curtir minha vida. Aí vai, só que diz ele que onde ele ia, o que ele fazia, ele sentiu uma pontada lá no coração. Puf! Aí tá lá na balada, ele falou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí tava lá junto com uma mulher, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Senhor, por que eu tô fazendo isso? Ele nunca ficou em paz, nunca. E aí, gente, o Espírito Santo nunca vai deixar a gente pecar em paz. Por quê? Porque aqueles que são do Senhor podem até cair da graça por um tempo,
mas o Espírito Santo vai incomodar essa pessoa e ela vai voltar arrependida, como foi o caso desse jovem, arrependido diante do Senhor e falando: Deus, eu te amo, me limpa mais uma vez para que eu leve uma vida santa diante do teu altar. Santa. E assim é conosco. Então eu quero encerrar dizendo para vocês mais uma vez a chamada perseverança dos santos ou preservação dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, pastor, que beleza! Vou cair na noitada, vou fazer o que eu quiser então, porque já que eu estou salvo. Qual é a marca de um verdadeiro eleito? A luta contra o pecado. A luta contra o pecado. Se você não está lutando contra o pecado, se você acha que dá para poder curtir, então já está dando sinais que você não nasceu de novo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos faça perseverar diante da santa presença dele. Amém? Eu queria saber se alguém tem dúvidas. Vou começar aqui pela minha lista. João, você tem alguma dúvida, meu querido? Eu não, pastor. Júlia? Nenhuma dúvida, pastor. Sim, pode perguntar. Ah, nenhuma dúvida. Ah, entendi que sim, uma dúvida. Tá bom. Laura, alguma dúvida? Não, pastor. Noah, alguma dúvida? Eu não, pastor. Rinaldinho, alguma dúvida, meu querido? Nenhuma, pastor. Eduardo, alguma dúvida? Nenhuma, pastor. Nicole, dúvidas? Não, pastor. Maravilha. Enzo, alguma dúvida? Não, pastor. E você, Natália? Nenhuma, pastor. Radassa, tudo ok? Pastor, eu não entendi muito bem essa Ah. questão que o senhor falou, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu entendi que isso acontece a partir da graça, que a gente, né, sente aquela coisa e não consegue sair da presença do Senhor, mas mesmo assim eu acho que eu não entendi muito bem, de modo literal. Entendi. Então deixa eu tentar simplificar aqui para você mais uma vez. Olha só. O Pai te escolheu antes da fundação do mundo. O Filho veio e te deu condições de ir ao Pai, porque ele pagou a sua sentença de dívida, certo? Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem e ela aplica todas essas obras ao nosso coração. Tira o coração de pedra, dá um coração novo. Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando para garantir a sua salvação. Seria possível a minha vontade ser mais forte do que a vontade de Deus? Seria a minha vontade superior à vontade de Deus? Não. Mais do que isso, não apenas porque Deus quer, mas também porque eu quero. Afinal, foi-me dado um novo coração. Então, uma vez salvo por Cristo, salvo para sempre, porque ninguém pode me arrancar das mãos do Senhor. Isso é claro para aqueles que são de Cristo Jesus, porque tem gente convencida, mas que não foi realmente convertida. Tem pessoas que frequentam a igreja, né? A pessoa só vai na igreja por causa dos pais, vai na igreja por causa do esposo ou da esposa, vai na igreja assim, só por convenção mesmo, mas elas não amam o Senhor, elas não querem o Senhor. Aqueles que nasceram de novo, esses daí não. Esses aí amam a Cristo, adoram ao Senhor, se arrependem dos seus pecados verdadeiramente. Para essas pessoas, queridos, elas estão garantidas nas mãos do Senhor. Garantidas nas mãos do Senhor. E quem garante isso? O próprio Deus, por meio da Santa Palavra. Tá bom? Entendeu, Radassa? Entendo sim, pastor. Obrigada. Ótimo. Davi, alguma pergunta? Nenhuma, pastor. Ok. E, Micaele, alguma dúvida? Não, pastor. Maravilha. Deus abençoe você.